Sentir saudade morando no exterior. O que fazer? Vamos conversar? Saravá, Birte, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô saudosíssimo. Obrigado por perguntar. Não sei porquê, eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando sobre isso, sobre essa característica que às vezes a gente nem para pensar. Sentir saudade atrapalha para quem faz intercâmbio? Atrapalha para quem tem planos de morar fora? A resposta é simples. Atrapalha e atrapalha muito. Pronto, o vídeo acabou. Acabou nada. Não dá pra gente ser uma pessoa simplista num ponto de vista e por aí vai. A gente está aqui para conversar. A gente está aqui para tecer uma teia e chegar numa conclusão que tente achar pontos positivos, porque se eu já falei que atrapalha, a gente também tem que parar para pensar. Peraí, o fato de atrapalhar, o fato de ser uma coisa complicada, não pode também fazer com que você desista dos seus sonhos, fazer com que você conquiste novos patamares na sua vida. Porque é o seguinte, você se deslocar já traz um monte de desconforto na sua vida. Às vezes só o fato de ir para outro bairro faz com que você saia da sua zona de conforto, saia do conforto da sua casa para pegar transporte público ou mesmo seu carro, dirigir até o local. Tem um monte de inconveniente para você ir até o outro local. É muito mais fácil ficar em casa, confortável, tomando um chazinho quente, né? É muito melhor. Mas também é muito gostoso você sair e de repente encontrar um amigo, gente da sua família. Então você tá vendo que deslocar tem um desconforto? Agora imagina quando você vai se deslocar para outra cidade. Se você ainda está no mesmo estado, no mesmo país, ainda assim, mesmo sendo complicado, tem a facilidade de ter uma distância um tanto quanto menor. Se bem que morando no Brasil, dependendo do ponto de vista, é a mesma coisa que você viajar para o exterior, porque o Brasil é comprido, o Brasil é longo, o Brasil é um país enorme. Mas mesmo assim, existe a facilidade de você estar no seu país. Agora, quando você vai fazer um intercâmbio, você vai aprender outra língua, quando você vai viver outra cultura e você não tem ninguém por perto para te dar um suporte na hora que você mais precisa, a saudade aperta num grau, num ponto que chega a ser difícil de explicar. Saudade é uma coisa tão bonita. Aliás, é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Tudo bem que tem gente que vai falar, existe saudade sim. Qualquer pessoa consegue expressar saudade em outra língua. É verdade, até em inglês a gente consegue falar. Mas não existe a palavra saudade, existe a palavra miss, que não tem nada a ver com ser miss, tá? Que é uma coisa de sentir falta, de vazio, empty, mas a palavra saudade em si não existe. Tem gente que vai falar, existe, não existe. Então isso é uma coisa tão bonita como a língua portuguesa consegue expressar um sentimento que é tão forte com apenas uma palavra, é incrível. Apesar dos pesares da gente estar falando da língua portuguesa, a gente está aqui falando de um sentimento. Saudade é uma coisa que dói, que machuca, mas que dependendo do ponto de vista pode também te trazer um conforto. Por exemplo, às vezes você não tem a pessoa que você quer mais por perto por motivos óbvios. A saudade, mesmo que ela machuque, ela também te traz sentimentos bons, se você gosta daquela pessoa. Te traz emoções incríveis, te traz lembranças inesquecíveis. Então, nesse sentido, a saudade pode ser usada de uma forma muito positiva. Mas a pergunta, que é bem clara no começo desse vídeo, é saudade da sua família, saudade dos parentes, saudade do irmão, de uma irmã, do melhor amigo, do pai, mãe, do avô, da avó, da tia. Saudade daquela pessoa que você sabe que está ali naquele país, mas que não está próximo de você. Que você, nos momentos de aperto, não vai ter como se socorrer com um abraço. E aí, como é que faz quando a saudade aperta? Como é que faz quando esse sentimento chega de uma forma tão avassaladora? Não tem o que fazer. Você vai ter que aprender a lidar com essa sensação. Eu acho que nos dias de hoje,
a gente tem tantos aparatos, tantos utensílios, tantas plataformas, dispositivos, que de certa forma nos ajudam a burlar um pouco essa sensação, que no final das contas acaba ficando tudo bem. É como se fosse uma maquiagem. Por exemplo, eu moro do outro lado do mundo, eu moro na Austrália, então a única forma de ver quem eu gosto, de estar por perto das pessoas que eu deixei no Brasil, é através de videochamada. E hoje isso é tão fácil você ter um pacote de dados onde você simplesmente toca no botão e você vê a outra pessoa, e aí você consegue conversar, você consegue passar o tempo, mesmo estando distante, estando perto. Você vê que hoje, apesar da saudade existir, porque não existe a coisa física, existem esses aparatos que te ajudam a suportar essa ausência, porque é uma ausência que ela não é mais carnal, mas ela é uma ausência que é preenchida através do virtual. A pessoa, de um jeito ou de outro, ela vai estar lá com você, através de pensamentos, através de ideias, através de bate-papo. Então a saudade, ela consegue ser burlada nesse sentido. E claro que você vai ter vontade de, às vezes, sentir o cheiro da pessoa, dar um beijo, sentir o calor de um abraço. Isso não vai acontecer, a não ser que você viaje e vá até a pessoa vem até você. E aí você vai ter que lidar com isso. É aquela coisa assim, nada no mundo é perfeito. Nada na vida é 100% incrível. Mas existem formas de você se adaptar. E como eu estava dizendo no começo desse vídeo, às vezes você tem uma vontade de fazer um intercâmbio, de viver uma outra experiência, de aprender uma nova cultura, uma nova língua, e aí você vai se prender pelo fato de sentir saudade de alguém. Você não vai crescer o quanto você precisa, você não vai aprender aquilo que é tão necessário para que você seja um ser humano melhor, só porque a saudade aperta. Eu sei que eu estou falando de um jeito que é muito simplista, porque cada pessoa age de um jeito. Eu me lembro que quando eu cheguei na Austrália, eu estava naquele momento de empolgação, tudo era tão incrível, era tão absurdo. Eu não estava me sentindo na Austrália, eu estava me sentindo em outro planeta. Então até a saudade não me tocava nesse sentido, porque a expectativa de aprender coisas novas a cada segundo era tão superior que isso não deixava nem eu sentir saudade. E nessa época, não existia nem essa facilidade que a gente tem hoje. Para conseguir conversar, por exemplo, com a minha família, eu tinha que pegar e ligar de telefone, discado mesmo, sabe? Não era nem o celular. O celular já existia na época que eu cheguei aqui, mas estava assim na introdução do iPhone, desses celulares inteligentes. Então era telefone mesmo, telefone de mesa, discado. E você tem noção da fortuna que isso custava. Então a gente não podia nem se ver e ainda tinha que ficar pensando, poxa, dá pra gente se falar uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, e tem que ainda controlar o tempo. Olha como hoje é fácil, é quase tudo de graça. E você vê a pessoa. Então você vê como melhorou, e eu acho que com o passar do tempo vai melhorar mais ainda. Com o passar do tempo, se depender, a gente vai ter um holograma da pessoa na nossa frente. Não vai dar para abraçar, mas vai dar aquela sensação de que, poxa, a pessoa tá aqui. Eu acho, tá? A gente tá caminhando para esse lado. Ou se bobear, vai ter até um robô aqui que a pessoa se conecta. Eu não sei. Mas enfim, falando de saudade, você não pode deixar com que esse sentimento te atrapalhe. Como eu disse, quando eu cheguei, por mais que isso não me abalava, eu conheci pessoas que não conseguiram lidar com essa sensação. Aliás, eu conheço pessoas que até hoje querem viver uma vida no exterior, querem ter uma vida diferente, mas a saudade da família não deixa com que isso aconteça. Elas ainda conseguem burlar o sentimento, passando alguns bons meses, porque sabem que essa imersão vai ser benéfica de certa forma, mas depois de um tempo precisa voltar. Eu conheci uma menina que ela ficou abaladíssima, ela não conseguia ficar longe do pai, ela não conseguiu. Tanto que ela veio para ficar 6 meses na Austrália, ficou 1 mês, usou mais 1 mês para viajar para uns países muito próximos aqui, depois voltou para casa, porque não conseguia. Então, a gente não pode ser simplista, mas eu acho que antes de você tomar a decisão de fazer um intercâmbio ou de mudar completamente a sua vida para morar em outro país, você precisa pensar com muito cuidado. Você precisa entender qual é a força que você tem dentro de você que te motiva a ponto de você abrir mão da sua família. Se você conseguir trazer parte da sua família consigo, ótimo, talvez isso até ajude. Mas não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Comigo não foi assim.
Hoje eu tenho uma vida bastante confortável a ponto de eu conseguir voltar para o Brasil para visitar as pessoas que eu amo, e também tenho possibilidade de trazer, por exemplo, quem é necessário para que o meu convívio fique cada vez melhor. Por exemplo, a minha mãe. Sempre que eu posso, eu a trago para visitar a Austrália. Isso, além de me fazer muito bem, também faz muito bem a ela, porque ela consegue ver o grau de vida que eu consegui conquistar aqui. Então, quando você também consegue mostrar para as pessoas que você ama o quão feliz você está, o quão realizado, o quanto você está melhorando como ser humano, isso faz bem também para curar a sua saudade, como também faz bem para a pessoa que está ali longe de você. Porque uma coisa é certa, não é só você que sente saudade. Você, quando sai do seio da sua família, todas aquelas pessoas que você deixou para trás, elas vão sentir a sua falta. Talvez para essas pessoas seja até mais complicado, porque você que quis mudar para outro país foi a pessoa que deu o primeiro passo, foi a pessoa que tomou a iniciativa de mudar totalmente. A pessoa que você deixou para trás não escolheu isso, ela simplesmente foi surpreendida com a sua ausência. Então esse é o tipo de coisa que você também tem que aprender a trabalhar. Não é só a sua saudade, mas como a outra pessoa que ficou lá atrás lida com isso. É complicado. Saudade é uma coisa que, no meu ponto de vista, machuca, mas eu acho que a gente aprende a criar uma casca, uma proteção, uma barreira que faz com que a gente não sofra muito. Tem dias que o bicho pega, tem dias que a gente fica down, tem dias que a gente fica para baixo, mas a vida é assim, independente de qualquer coisa. Foca, respira, se conseguir, faz uma chamada de vídeo, faz uma chamada local, dá risada do lado da pessoa e tenta, dar mais um passo para frente. Porque é assim que a vida caminha, é assim que a sua vida vai ser quando você estiver morando em outro país, não tem jeito. Não sei se ficou confuso, você sabe que minha cabeça é muito estranha, ela não combina com CREA, eu tento falar sobre uma coisa de uma forma tão concisa, de uma forma tão precisa, mas eu divago, eu vou floreando os meus pensamentos. O importante é que a gente chega num acordo. Mas eu quero saber de você, o que você acha disso? O que você acha do sentimento de saudade? Você sente saudade? Como é que você lida com isso? Você já morou em outro país? Você mora em outro país? Você está distante das pessoas que você ama? O que você faz para melhorar? O que você faz para se sentir mais relaxado quando esse sentimento chega com muita força? Escreve nos comentários porque eu quero muito saber. Se gostou do vídeo, por favor, não deixe de avaliar, porque isso é tão importante para que ele seja divulgado para mais pessoas. Eu quero muito agradecer a sua audiência, é muito bom ter você aqui comigo. Você sabe que eu até sinto saudade de alguns comentários. Tem algumas pessoas que são tão frequentes aqui nesse canal que quando elas não estão em determinado vídeo, eu fico com saudade, eu fico pensando, mas o que aconteceu? Fulano, volta, cadê você? Você vê que saudade é complicado, né? É isso. Mais uma vez, super obrigado pela sua audiência e você sabe que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Saravá, bitch. Tchau.